Olá, bem-vindos à 14ª aula de Introdução à Física Estelar. Hoje vamos falar sobre aglomerados estelares. O que são estas? Na aula sobre formação estelar, a gente aprendeu que as estrelas não se formam sozinhos, mas normalmente em conjuntos, se formam a partir de uma nuvem gigante de gás que fragmenta e cada fragmento vira uma estrela. Em consequência, todas as estrelas do aglomerado têm a mesma idade, já que eles se formaram mais ou menos ao mesmo tempo. Tudo bem, não exatamente, mas comparado à idade total do aglomerado, foi durante uma faixa bastante curta de tempo. E todas as estrelas também vão ter a mesma metalicidade, já que foram todos formados pelo mesmo material inicial. Na nossa galáxia observa-se dois tipos de aglomerados estelares. Uns são chamados de aglomerados abertos. Eles têm formas irregulares e consistem de poucas estrelas, ou pelo menos não tantas quanto o outro tipo, da ordem de algumas milhares de estrelas. Eles são relativamente pequenos, poucos parsec de diâmetro, enquanto o outro tipo chamamos de aglomerados globulares, que têm bem mais estrelas, algumas centenas de milhares até 1 milhão mais ou menos, tamanhos de 50 a 100 parsec, e esses têm forma esférica. Para entender por que temos esses dois tipos de aglomerados estelares na Via Láctea, vamos introduzir um conceito que foi inventado pelo astrônomo alemão Walter Baade, ou de populações estelares. Ele aproveitou as noites escuras que surgiam por causa do racionamento de energia durante a Segunda Guerra Mundial para fazer observações com o telescópio Mount Wilson, que na primeira metade do 20º século era um dos principais observatórios do mundo, mas sofre da sua proximidade à cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, tal que hoje em dia não é mais tão importante. E ele observou, entre outros, estrelas da nossa própria galáxia e de uma galáxia vizinha da nossa Andrômeda, e percebeu que há duas populações estelares diferentes, dois tipos de grupos de estrelas que sempre se encontram juntos. Chamou eles de população 1 e 2, e a população 1 é, na nomenclatura dele, estrelas como se tem na vizinhança do Solar. Típico para vizinhança solar são estrelas O e B, aqueles azuis lá do lado esquerdo superior do diagrama Hertzsprung-Russell, novas, nebulosas planetárias. E este mix de estrelas também se acha no meio interestelar e nos aglomerados abertos, que a gente também já conheceu em outra aula. E nos braços espirais da galáxia Andrômeda. E dá para determinar, eu já falei um pouco disso na aula sobre evolução estelar, mas vou repetir um pouco disso daqui a pouco, de que nesse caso se trata de estrelas de alta metalicidade, ou de conjuntos de estrelas de alta metalicidade da ordem de solar, e em muitos casos jovens. E da população 2 do Walter Baade fazem parte estrelas que ele chamou de estrelas de alta velocidade, que hoje se sabe que são as estrelas do halo estelar. Quando falo do halo, vou explicar porque as estrelas do halo são chamadas de estrelas de alta velocidade.
Se acha eles também nos aglomerados globulares, que também fazem parte do halo estelar da Via Láctea. E tipicamente são esses gigantes vermelhas, RR Lyras, que são aquelas estrelas do ramo horizontal variáveis, Subianãs eu nem mencionei na aula sobre estrelas, mas são estrelas de mais baixa metalicidade. E ele viu estas estrelas de população 2 também nas suas observações da galáxia de Andrômeda, por exemplo, no bojo deste, e em pequenas galáxias elípticas acompanhantes da galáxia de Andrômeda, satélites dela. E as estrelas de população 2 são o oposto das de população 1, são estrelas de baixa metalicidade, da ordem de 1/100º da metalicidade solar, e velhas. Aqui não importa, mas é bom mencionar também que devem existir uma população chamada população 3, até agora ainda não detectada, de estrelas de mais baixa metalicidade ainda, praticamente metalicidade nula ou na escala logarítmica de menos infinito. Como dito, ainda falta observá-las. E o termo população estelar hoje em dia também é usado para falar de conjuntos de estrelas que têm sua história de formação em comum. Nesta aula só vamos ver como, em princípio, se pode usar o diagrama Hertzsprung-Russell, respectivamente o diagrama cor-magnitude, para saber para determinar a idade de um aglomerado e também a composição química dele. Além de proporcionar testes da teoria da evolução estelar, como é que o diagrama cor-magnitude ou Hertzsprung-Russell nos diz algo sobre essas propriedades do aglomerado? Sabendo que estrelas de massas diferentes chegam na sequência principal em tempos diferentes, mas principalmente em pontos diferentes, em posições diferentes ao longo da sequência principal, e que estrelas de massas diferentes evoluem em escalas de tempo diferentes, aí podemos fazer um quadrinho de como será o diagrama Hertzsprung-Russell ou cor-magnitude de um aglomerado ao longo da sua formação e depois evolução. Começando então pela formação, aqui se vê que enquanto as estrelas estão se formando, eles começam lá do lado direito do diagrama Hertzsprung-Russell, como a gente viu na aula anterior, e se movimentam lentamente, ou relativamente rapidamente, comparado às fases que vêm depois, se movimentam da direita para a esquerda. E depois de uns 100.000 anos, as primeiras estrelas já chegam, as de massa mais alta, já chegam na sequência principal. E com o tempo, mais e mais estrelas de massa cada vez mais baixa chegam na sequência principal, tal que ela se enche de cima para baixo, como mostram as próximas duas imagens do quadrinho. E logo as primeiras estrelas, de novo as de massa mais alta, já saem de novo da sequência principal, então a sequência principal já começa a se esvaziar de novo, começando no canto esquerdo superior. Aí estas estrelas viram gigantes vermelhos lá do lado direito do diagrama. E com o tempo, a sequência principal vai se esvaziando cada vez mais de cima para baixo e cada vez mais estrelas chegam lá no ramo dos gigantes vermelhos. A gente chama de turn-off o ponto até a sequência principal ainda está intacto,
ou lá onde as estrelas começam a sair da sequência principal, e obviamente por tudo que a gente aprendeu sobre evolução estelar, esse turn-off vai descendo da esquerda superior até a direita inferior durante a vida do aglomerado estelar. Como aqui mostrado e já começou no slide anterior. E com o tempo os outros ramos das fases evolutivos mais para frente, o horizontal e o assintótico, também começam a ser enchidas. Infelizmente esse quadrinho aqui não mostra isso, mas em geral pode-se dizer que pela aparência do diagrama Hertzsprung-Russell ou do diagrama cor-magnitude dá para ter uma ideia da idade do aglomerado. Aqui se vê em forma de filminho uma simulação da evolução do diagrama Hertzsprung-Russell de um aglomerado estelar feito por um ex-aluno da UFABC, o Arthur Julião. Queria nesse ponto agradecer ele por ter feito esse trabalho. Ficou muito legal. Eu deixo rodar por alguns ciclos. Eu não sei o que vai acontecer no vídeo final. Espero que no vídeo final também se vê esse filminho rodando várias vezes. Dá para ver como, por exemplo, o ponto de turn-off desce lentamente da esquerda superior até a direita inferior e como aparecem e somem estrelas nos demais ramos deste diagrama. Então deixo mais uma ou duas vezes rodar esse filminho, depois vem o resto da aula. Bom, tendo visto então agora o quadrinho e o filminho, acho que agora conseguimos interpretar um pouquinho o diagrama Hertzsprung-Russell de um aglomerado. Aqui de um aglomerado em formação, é um pouco bagunçado, mas dá para ver que as estrelas estão chegando na sequência principal. Ou de um aglomerado recém-formado, agora com as estrelas já tendo chegado na sequência principal. Basicamente o diagrama Hertzsprung-Russell de um aglomerado desses é a sequência principal, mas dá para ver acima que talvez as primeiras estrelas já saíram da sequência principal. Ou de um aglomerado bem mais velho, de alguns bilhões de anos, onde a sequência principal já é bastante esvaziada, só a parte inferior dela ainda permanece e muitas estrelas já estão nos outros ramos, o ramo dos subgigantes ou dos gigantes vermelhos, o horizontal e o ramo assintótico. Este método se chama síntese evolutiva de populações simples e precisamos para ele os nossos modelos de evolução estelar que a gente viu na aula sobre evolução estelar. Esses modelos nos fornecem os caminhos ou trajetórios que as estrelas percorrem no diagrama Hertzsprung-Russell durante sua evolução. Para cada estrela de uma dada massa inicial e uma composição química, temos um trajetório evolutivo.
Aqui vemos um conjunto de trajetórios evolutivos de estrelas da mesma composição química, mas de massas diferentes. Aqui vemos um outro conjunto destes, só que mais completo, com estrelas de mais valores de massa inicial e incluindo mais fases evolutivos da evolução destas estrelas. E agora podemos, de cada um destes caminhos evolutivos, escolher aquele ponto que corresponde a uma dada idade, por exemplo, 12 giga-anos, e conectar esses pontos. Aí temos então o conjunto de posições que terão estrelas desta idade e da metalicidade que tem todos esses caminhos evolutivos, ou todos esses modelos, e a gente chama uma linha desses, uma linha de todas as estrelas da mesma idade, de isócrona. Então, essa linha vermelha aqui é a isócrona correspondendo a 12 giga-anos para esta metalicidade desses modelos representados por esses caminhos evolutivos. Na prática, em lugar de trabalhar no diagrama Hertzsprung-Russell, que tem como eixos temperatura e luminosidade bolométrica, o diagrama Hertzsprung-Russell teórico faz mais sentido trabalhar diretamente no diagrama cor-magnitude, chamado também de diagrama Hertzsprung-Russell observacional. Afinal, das estrelas, o que observamos são cores e magnitudes. Então, em lugar de tentar determinar luminosidade e temperatura das estrelas observadas, a gente calcula cores e magnitudes das estrelas dos nossos modelos para fazer a comparação entre estrelas observadas e modelos. Como se faz isso? Para uma estrela modelo daquela conhecemos luminosidade e temperatura, como chegamos em cores e magnitudes. Para isso precisamos de outros modelos, que preveem as propriedades da atmosfera da estrela em função de luminosidade e temperatura. Ou seja, que prevêem os espectros destas estrelas e a partir desses espectros conseguimos determinar magnitudes e cores. E fazendo isso, obtemos então nossas isócronas. Agora no diagrama cor-magnitude, aqui vocês veem como a idade influencia na forma e na posição de uma isócrona para uma dada metalicidade. A mesma história que já vemos no início desta aula, a sequência principal ficando cada vez mais curta e os outros ramos de estágios mais evoluídos se enchendo cada vez mais. E aqui se vê que a metalicidade também influencia na forma e na posição de uma isócrona. Aqui temos 4 isócronas da mesma idade, mas agora é variada a metalicidade. E agora, tendo estas isócronas, como é o processo? Primeiro determinamos o módulo de distância do aglomerado. Dá para determinar o módulo de distância até o aglomerado como um todo, já que o aglomerado é muito pequeno em comparação à distância até nós, tal que podemos dizer que todas as estrelas estão a mais ou menos a mesma distância de nós e podemos então determinar o módulo de distância do aglomerado como um todo. E já que todas as estrelas têm o mesmo módulo de distância, o diagrama cor-magnitude aparente é simplesmente igual ao diagrama cor-magnitude absoluta deslocada verticalmente por este módulo de distância. E podemos simplesmente construir o diagrama cor-magnitude usando a magnitude aparente. Isso já vai nos ter a mesma aparência que o
CMD que se teria usando a magnitude absoluta. E já que sabemos pelos modelos e talvez também por estrelas tão próximas que a gente conhece a distância deles por paralaxe, onde no diagrama cor-magnitude percorre a sequência principal, aí podemos ver por quanto está deslocado no nosso aglomerado a sequência principal na direção vertical e então determinar por quanto temos que deslocar o diagrama medida para coincidir com o diagrama cor-magnitude absoluta, ou seja, determinar o módulo de distância. E chamamos este método de determinação de distância de ajuste da sequência principal, às vezes também chamado de paralaxe espectroscópica, mas isso é um nome que engana um pouco, porque justamente não é um método de paralaxe. Na verdade, é mais um método de vela padrão, né? A gente sabe a magnitude absoluta das estrelas a alguma dada temperatura no diagrama ou numa dada cor no diagrama e média a magnitude aparente e a distância, então a diferença então é o módulo de distância, ou seja, é nada outro do que a gente fez para ser feitas um pouco antes nesta aula, então é um método de vela padrão. A segunda vista, a gente pode, pela forma exata dessa sequência principal do aglomerado, determinar também a metalicidade dele. A gente viu que a forma da sequência principal muda um pouquinho com a metalicidade, o que faz que podemos usar a forma medida da sequência principal para determinar esta metalicidade. E, ao mesmo tempo, módulo de distância, como dito, e talvez, caso tenha também um deslocamento horizontal entre os diagramas previstas e o diagrama medido, o avermelhamento. Vocês lembram da aula anterior que isso resulta num deslocamento horizontal na cor. E uma vez tendo determinado o módulo de distância e avermelhamento, podemos corrigir o diagrama cor-magnitude medido por esses valores para chegar no diagrama cor-magnitude absoluto. Podemos determinar a idade também, olhando ao diagrama teórico de qual idade o diagrama medido se ajusta melhor. Por exemplo, olhando onde se encontra o ponto turn-off. Ou melhor ainda, achar aquela isócrona que se ajusta melhor às posições de todas as estrelas do diagrama cor-magnitude. Esse processo de achar a isócrona que melhor se ajusta é chamado de ajuste de isócrona. Neste exemplo foram sobrepostas isócronas de 4 idades diferentes de um aglomerado cuja metalicidade obviamente já era conhecida por alguma fonte. E dá para ver que a isócrona de 1 milhão de anos se ajusta melhor às posições das estrelas do que as outras 3. Se trata do diagrama cor-magnitude do aglomerado aberto M6, o Messier 6, e os parâmetros de população que se acha para este aglomerado é que ele fica a uns 500 kPa daqui e tem um avermelhamento relativamente alto, tem bastante material interestelar entre nós e o aglomerado. Ele é bastante jovem para um aglomerado, só 100 milhões de anos, e tem uma metalicidade alta por padrões
padrões de um aglomerado a metalicidade similar à do Sol. E esses valores todos são típicos para aglomerados abertos. Aglomerados abertos em geral são jovens porque eles não são muito estáveis, consistindo de poucas estrelas e tendo essas formas irregulares. Eles não são gravitacionalmente ligados e se desfazem com o tempo, então aglomerados desse tipo velhos não existem mais porque já se desfizeram. Também é típico para eles terem metalicidade alta e também o avermelhamento relativamente alto é típico porque aglomerados abertos em geral se encontram no disco da Via Láctea, onde temos muito material interestelar, muito poeira interestelar. O que se vê também nesse diagrama cor-magnitude deste aglomerado é que há uma lacuna entre as estrelas na sequência principal e as estrelas, os gigantes vermelhos, onde estariam os subgigantes. Isso se chama de Hertzsprung Gap. Ele se dá porque a fase das subgigantes é muito rápida e raramente se flagra uma estrela exatamente durante esta fase, o que faz que então temos esta lacuna no diagrama cor-magnitude de um aglomerado na prática. Aqui um outro aglomerado aberto, Messier 67, também é jovem, bem menos jovem que M6, mas ainda jovem por padrões de um aglomerado estelar. Tem metalicidade um pouco mais baixa, mas ainda alta por padrões de aglomerados estelares. Mas por acaso um avermelhamento relativamente baixo. E o que também se vê frequentemente nos diagramas cor-magnitude de aglomerados estelares é que há algumas estrelas lá onde não deveria ter mais estrelas, numa região onde estaria a sequência principal, onde estariam estrelas de massas que já teriam saído da sequência principal, se chama esses de blue stragglers, vagueadores azuis. Não se sabe exatamente o que eles são. Talvez eles são parte de uma binária com troca de massa, onde a troca de massa faz que eles tenham essas propriedades incomuns para estrelas da sequência principal, ou elas até poderiam ser tipo fusões de estrelas. Aqui o diagrama cor-magnitude de um aglomerado globular 47 Tucane. Isso tem idade típica de um aglomerado globular velho, 13 bilhões de anos, quase tão velho quanto a Via Láctea, formado bem na época da formação da Via Láctea. Tem uma metalicidade relativamente alta para aglomerados globulares, e isso é uma exceção entre os aglomerados globulares. Mas o que é típico para aglomerados globulares é que não tem muito avermelhamento, isso porque eles não se encontram no disco, eles se encontram numa região do céu, na direção onde não temos muita poeira interestelar. E aqui outro aglomerado globular, Messier 5, com praticamente a mesma idade que 47 Tucane, e uma metalicidade mais típica para um aglomerado globular, uma metalicidade baixa. Acho que deu para entender como funciona o ajuste de isócrona, mas nem sempre se tem o diagrama cor-magnitude de um aglomerado. Às vezes se tem observado o espectro do aglomerado como um todo, chamado de espectro integrado.
Como se faz neste caso? Precisamos de novo da nossa biblioteca estelar. Bom, essa já tínhamos, afinal precisamos dela já antes para prever as cores das estrelas ao longo da isócrona. Agora precisamos do espectro inteiro das estrelas ao longo da isócrona. Em geral, as grandezas que determinam o espectro de uma estrela são sua temperatura, que dá o espectro de corpo negro de base, podemos dizer, a metalicidade, que dá as propriedades de absorção que modificam esse espectro de corpo negro, e a gravidade na superfície da estrela, que nos diz algo sobre a largura das linhas espectrais. Mas essas três grandezas são funções de luminosidade e temperatura da estrela, ou seja, da posição da estrela no diagrama Hertzsprung-Russell. Tem dois tipos de bibliotecas estelares. Ela pode ser puramente teórica, resultado de cálculos de atmosferas estelares, como aquelas que a gente viu nas aulas correspondentes. Ou empíricas, quer dizer, consistindo de espectros observados de estrelas, mas para interpretar esses espectros observados, precisamos de modelos mesmo assim para saber a que valor de temperatura, metalicidade e gravidade na superfície da estrela uma dada espectro corresponde. Precisamos de mais um ingrediente para conseguir prever o espectro integrado de um aglomerado. Temos que saber quantas de cada tipo de estrela tem dentro do aglomerado, e para isso precisamos da função de massas iniciais, saber quantas de estrelas de cada massa inicial nasce num aglomerado. A gente já conheceu esta função de massas iniciais na aula sobre formação estelar. E o resto é simples. Para obter o espectro integrado de uma população simples modelo, temos que somar os espectros das estrelas que compõem a população, a todas as estrelas ao longo da isócrona que representa esta população. Mas temos que levar em conta pela IMF quantas de cada estrela temos na população, multiplicar então cada espectro de uma estrela ao longo da isócrona pela frequência com aquela esta estrela ocorre segundo a IMF. E depois simplesmente somar e obtemos o espectro integrado da população simples de idade e metalicidade desejada. E fazendo isso, vemos que uma população estelar simples, jovem, é azul e brilhante, e com o tempo a população fica cada vez menos brilhante e cada vez mais vermelho. Isso é fácil de entender, olhando também para o diagrama Hertzsprung-Russell, enquanto em populações jovens ainda temos as estrelas bem azuis, os O e B, que também são os mais brilhantes e dominam o espectro da população. Essas são as que morrem primeiro. E além disso, as estrelas mais evoluídas vão parar, por exemplo, no ramo das gigantes vermelhas ou no ramo assintótico, que são estrelas bem vermelhas. Aí fica lógico que a população fica cada vez mais vermelha, e também fica lógico que ela fica cada vez menos brilhante, porque as estrelas mais brilhantes são as que morrem primeiro. À segunda vista, a metalicidade também influencia no espectro integrado, principalmente nas formas das linhas espectrais, também resultado de o que a gente já viu nas aulas sobre atmosferas estelares.
E assim, o espectro integrado de um aglomerado estelar de uma população estelar simples também nos dá as informações sobre idade e metalicidade do aglomerado e podemos fazer um processo bem similar como com as isócronas, achar aquele espectro modelo que se ajusta melhor ao espectro observado de um aglomerado e aquele então vai ser aquele que corresponde à metalicidade e idade verdadeira do aglomerado. E assim, então, o ajuste espectral também é um método de determinação dos parâmetros do aglomerado, metalicidade e idade. Bom, na prática, a coisa não é tão simples assim, tem vários fatores que dificultam esse processo, por exemplo, os modelos podem não serem perfeitos. Assim, os modelos de evolução estelar, quanto os modelos que preveem os espectros, quanto a função de massas iniciais. Além disso, a nossa suposição de que com um parâmetro conseguimos descrever a composição química do aglomerado é uma simplificação. Nesta hipótese, a gente falou que a razão entre as abundâncias de todos os elementos mais pesados que hélio era sempre igual, igual como no Sol, seriam relações de abundâncias solares. Isso é verdade só em primeira aproximação. Em segunda aproximação, há grupos de elementos que podem estar um pouquinho sobre ou subabundantes em relação à abundância no Sol. São esses os elementos alfa, como principalmente oxigênio, neônio, magnésio, silício, enxofre, argônio, cálcio, titânio e às vezes carbono e nitrogênio também entram no grupo. Eles são formados juntos em supernovas tipo 2, ou os elementos Ion Peak, que são formados em supernovas tipo 1. A gente ainda vai falar sobre os tipos de supernovas, tem uma aula sobre supernovas. Como esses elementos já mais raros aqui, como vanádio, crômio, manganês, ferro não é tão raro, cobalto e níquel. Aí precisamos de modelos que têm dois parâmetros a mais do que a gente mencionou até agora, que levam em conta a possibilidade de terem elementos alfa ou ion peak sub ou sobreabundantes. Um outro problema surge por causa das estrelas mais brilhantes dos aglomerados, aquelas de maior massa, daquelas tem poucos no aglomerado, mas eles são tão brilhantes que mesmo assim eles influenciam bastante no espectro integrado do aglomerado. Pelo fato de que eles aparecem em número pequeno, é bem possível que pode ter um ou dois a menos ou a mais do que os modelos preveem, por causa de flutuações estatísticas simplesmente, e isso vai nos influenciar bastante no espectro integrado. Outro problema é às vezes chamado de degenerescência, idade e metalicidade. Acontece que efeitos de metalicidade têm quase o mesmo efeito sobre o espectro integrado do que efeitos de idade, tal que uma mudança de um pode mimicar uma mudança de outro, e um monte de combinações de metalicidade e idade fornecem quase o mesmo espectro integrado, o que obviamente dificulta na determinação dos dois a partir do espectro integrado de um aglomerado.
E para piorar, a extinção interestelar, o avermelhamento, também faz efeitos similares sobre o espectro integrado. Então, se nosso aglomerado ficar atrás de alguma nuvem de poeira, isso também pode simular uma metalicidade ou uma idade mais alta do aglomerado. Mas apesar desses probleminhas, podemos dizer que conseguimos desenvolver dois métodos para determinar as propriedades de aglomerados estelares. Isso se provou bastante útil na astronomia no último século. Aglomerados estelares foram úteis, por exemplo, para determinar simplesmente as propriedades das estrelas dentro delas, as idades e metalicidades. Ou da galáxia daquela eles fazem parte, inicialmente da Via Láctea, mas mais tarde também de outras galáxias contendo aglomerados estelares, conforme se conseguia observá-los a distâncias cada vez maiores. E esta última aplicação da determinação de idades de aglomerados pode parecer bobeira, afinal é óbvio que aglomerados estelares têm que ser mais novos que o universo, né? Primeiro se formou o universo e depois dentro dele coisas como galáxias e aglomerados estelares. Mas inicialmente isso ajudou bastante para melhorar de um lado os modelos de evolução estelar que resultam nesses diagramas cor-magnitude teóricos e também de outro lado o que se sabia sobre a formação e evolução do universo. Por um tempinho, os modelos estelares pareciam indicar que alguns aglomerados estelares da Via Láctea eram mais velhos do que o universo. Isso por dois motivos. Os modelos estelares não eram tão bons ainda, tal que eles tendiam a sobreestimar as idades dos aglomerados estelares. E por outro lado, se tinha uma ideia errada também sobre a taxa de evolução do universo como um todo, que dá para estimar pela taxa de expansão do universo. A gente chega nisso mais tarde nas aulas sobre cosmologia. De qualquer jeito, inicialmente chegou-se em aglomerados estelares mais velhos que o universo, o que levou à necessidade de melhorar ambos os modelos de evolução estelar e a taxa de expansão do universo, e afinal ajudou na evolução desses dois campos da astronomia, e então acabou sendo útil para isso também. Aqui só como resumo, os dois métodos aplicados nos aglomerados da Via Láctea. Então, em aglomerados abertos, temos relativamente poucas estrelas, algumas milhares, a maioria delas ainda na sequência principal. Daquilo podemos concluir que elas são jovens, também pela posição da sequência principal conseguimos determinar que elas têm metalicidade alta, e essas então representam justamente a população 1 de Walter Baade. E os globulares têm muito mais estrelas, centenas de milhares, muitos deles também já em estágios mais evoluídos da evolução estelar, como gigantes vermelhos no ramo horizontal, etc. Então, são aglomerados mais velhos. Pela posição da sequência principal, se vê que elas são de baixa metalicidade, e elas são justamente representativas da população 2 de Walter Baade.
E como dito, dá para chegar nas mesmas conclusões também usando os espectros integrados de aglomerados estelares. Por exemplo, no espectro de um aglomerado aberto, se vê que o pico da luz fica bem no azul. Dá para ver pela imagem também que aglomerados abertos são bem azuis. Isso porque lá as estrelas azuis dominam as estrelas O e B. Pelo menos elas dominam a luz. E olhando para as linhas espectrais que se vê nos espectros desses aglomerados, se vê de que as linhas de elementos mais pesados são mais fortes, indicando uma alta abundância desses elementos. Ou seja, a gente chega na mesma conclusão de que, usando o diagrama cor-magnitude, de que esses aglomerados devem ser jovens e de alta metalicidade, enquanto os espectros de aglomerados globulares são mais vermelhos, porque lá dominam mais estrelas vermelhas, como as estrelas vermelhas da sequência principal, mas principalmente as estrelas do ramo de gigantes vermelhas, por exemplo. Dá para ver também pela imagem que um aglomerado globular é mais vermelho do que um aberto. E medindo as linhas espectrais do espectro de elementos pesados, elas são mais fracas, indicando uma metalicidade menor do que para aglomerados abertos. E é interessante ver que os dois tipos de aglomerados são distribuídos de maneira diferente na Via Láctea. Os abertos, aqueles jovens de alta metalicidade, se encontram principalmente no disco, enquanto os globulares, os velhos de baixa metalicidade, estão distribuídos mais esfericamente numa componente chamada halo estelar. Isto dá dicas sobre a formação da nossa galáxia, mas isto não é assunto desta disciplina. Quem está interessado, vide noções de astronomia e cosmologia. Aqui só queremos explicar por que os aglomerados de baixa metalicidade são velhos e os de alta metalicidade jovens, fato chamado relação idade-metalicidade. A explicação é simples. Quando estrelas morrem numa nebulosa planetária ou numa supernova, eles expelem parte do material que eles acabaram fusionando nos seus núcleos durante suas vidas, os elementos pesados que eles formaram. Então, eles, quando morrem, enriquecem o meio interestelar. Este fica cada vez mais metálico. E daquele meio interestelar enriquecido se formam as novas gerações de estrelas, que então têm metalicidades mais altas do que as das gerações anteriores, que são os mais velhos. Foi isso sobre aglomerados estelares, a última aula do terceiro, quarto da disciplina, eu diria. O resto vai ser sobre, não bem estrelas, mas sobre a morte de estrelas e cadáveres de estrelas.